Hoje eu venho aqui só apresentar um produto que eu desenvolvi, tá? Então, nós como técnicos, estamos entrando numa modalidade nova, onde a gente está desenvolvendo ferramentas. Então, nós que sabemos o mercado, de como se trata, do que a gente precisa, da necessidade que vocês sentem, hoje a gente começa a entrar na produção de ferramentas. Nós temos 9 ferramentas sendo desenvolvidas. Recentemente, nós concluímos esta. Tá? É uma simples placa, mas de grande utilidade, mas de muita utilidade para vocês. Então, nós como conhecemos a necessidade de vocês, a gente produz algo que realmente vai ser eficiente, né? Não estou transformando numa indústria apenas aí para vender. Olha, essa é uma simples placa, é um simples doc test, e que vão ajudar muito vocês. Esse doc test, ele vai permitir vocês provarem qualquer iPhone que tenha porta Lightning, Android V8 e tipo C. E o diferencial dessa ferramenta é que a gente vai poder testar com eficiência os seus circuitos. Muitas das vezes, como quando a gente prova em escala de diodo, ele simplesmente vai servir para saber se eu estou conectado ou se eu não tenho um curto, ou se eu não tenho uma linha aberta. Mas valor de referência, muitas das vezes não apresenta falha. Ele apresenta todo normal em escala de diodo. Porém, em escala de corrente é diferente. Então, o diferencial dessa ferramenta foi que nós incorporamos 2 baterias de lítio. Para que eles têm 2 baterias de lítio? Para simular a fonte. Ah, professor, eu posso pegar o meu doc test lá e ligar com a fonte, tudo bem. Você tem uma plaquinha que custa R$20, vai fazer a mesma coisa, vai servir igual. Porém, essa te dá agilidade e facilidade. Então, a gente desenvolveu exclusivamente pensando em vocês. Então, ela vai servir tanto para a escala de diodo, como escala de corrente. Eu vou mostrar para vocês como é fácil. E que muitas vezes vocês já podem dar um diagnóstico na frente do cliente. Às vezes o cliente chega para vocês e fala assim, não, eu tenho, esse telefone está drenando bateria, a bateria acaba, me troca a bateria. E muitas vezes pode ser um circuito danificado de carga, ou um tristor, um gerenciador USB. E esse circuito falhando, o que vai acontecer? Vai drenar a bateria, e você, se não faz um teste eficiente, se você não passa isso para o cliente, o que acontece? Simplesmente, você troca a bateria, no outro mês, na outra semana, onde ele está? Na assistência pedindo garantia da bateria. E com isso, vai seguir o ciclo. Aí você vai reclamar com o fornecedor, vai trocar e vai gerar um desgaste. Não, às vezes você tem que fazer um diagnóstico. Então, com isso, muitas vezes você já pode falar para o cliente na frente dele. Não, o que falha é tal coisa, né? Então, essa ferramenta também tem esse atrativo. É simples, o funcionamento é muito fácil. Bom, primeiro vamos fazer o teste em escala de diodo. Vou posicionar o meu multímetro em escala de diodo. Ok. Vejam como é simples. Ponta positiva com positiva. Negativa com negativa. Passo aqui, nós vamos ter uma chave. Essa chave tem que estar em escala de diodo. Vai de diodo? Passa para diodo. E você vai começar a ganhar a medição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, em escala de diodo, eu sei se estão conectados. Aqui disse para mim que eu não tenho um flex rompido, que eu não tenho um curto e que possivelmente eu estou ligado a tristor. Agora, a eficiência vem em escala de corrente. Pois o que a escala de corrente faz? Eu injeto uma corrente ao circuito e vou saber se internamente há um consumo excessivo. Se há um consumo excessivo, ele vai me apresentar falha. Tá? Então, aqui eu não tenho nenhum caso que está consumindo, mas eu vou fazer em escala de corrente aqui normal.
para que vocês possam observar. Agora, nós devemos observar o multímetro sempre. E eu sempre digo, para qualquer coisa nós temos que ler o instrumento. Professor, é muito difícil manusear um osciloscópio, mas se quer ele lê os menus. Se quer ele lê, esse faz tal coisa, esse e tal. O multímetro é igual. Então, se a gente ler todo o multímetro em cima aqui, ó, vai ter a sua nomenclatura, o que ele mede. Então aqui ele fala para mim que ele lê capacímetro, corrente alternada e contínua, frequência e em escala de ohms. Agora, como eu quero medir corrente, eu tenho que trocar o polo positivo. Eu devo passar para microampere. Então passa a microampere. Seleciono ele a microampere. E agora sim, de forma eficiente eu vou injetar a corrente ao circuito. Então, mudo a chave para microampere agora e já estou injetando ao circuito. Então, pino 1, olha lá, pino 2 consome 3 mA, microampere, aliás, pino 4, pino 3, 4, pino 5, pino 6 e pino 7. Pino 4 ele vai a Tigres. Ó, são 7 linhas, correto? Que se testam. Um dock test prova 7 linhas. 6 linhas vão ao Tristar ou Hydra. As linhas se chamam Pyre 1 positivo, Pyre 2 Pyre 1 negativo e positivo e ACC1. O outro conjunto de linha é Pyre 2 positivo, Pyre 2 negativo e ACC2. Então, aí 6 aqui, correto? Por que existem dois conjuntos de linha? Pois o cabo tanto carrega de um lado como do outro. Então a informação, a instrução, ela viaja tanto de um lado como do outro. Tá? Então pode ser que até por aqui o cliente relate a vocês, o cabo só carrega por um lado, já substituiu o cabo. E simplesmente por aqui vocês já vão conseguir ver se tem uma ruptura, uma linha aberta, um consumo, etc. Agora, o mal é que cada multímetro é um multímetro, embora os circuitos sejam os mesmos que estão no aparelho, mas o bom é vocês tirarem valor de referência ao multímetro. Agora, por que eu digo isso? Porque tem alguns multímetros que quando há falha, se dispara um alarme, faz tic, 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 você já sabe que falha, que dá um overload. Alguns multímetros não, marca um consumo excessivo. Então o que eu aconselho vocês a fazer é assim, pega um telefone bom, e é rápido, não vai demorar nada. Coloca o dock test e coloca pino 1, escreve no papel, 2, 3, 4. Pronto, com aquela referência que vocês tiraram do multímetro de vocês, é eficiente. Embora nós já temos um valor, eu tenho os vídeos gravados que eu vou passar a vocês também, que vocês possam acompanhar. Correto? Então, vejam, a ferramenta é simplesmente plugar positivo e negativo, e se quer eu desmontei o telefone. Agora, para Android, vamos lá. Então, tiro aí o iPhone de injeção e passamos ao Android. Agora, Android, eu posso testar tanto como V8 ou tipo C. Da mesma forma eu provo os circuitos. Por que linhas que eu provo? VBus, dados positivos e dados negativos. São apenas 3. Então, ao dock test já tem a indicação. Aqui já tem as malhas também para que vocês possam provar. Simplesmente vão pegar um cabo USB de confiança, plugar o aparelho, positivo com positivo, negativo com negativo. Deixou o multímetro lá em escala de microampere, dock test em escala de microampere. Aí, pino 1, pino 2 e pino 3. Com isso, vocês podem até muitas vezes provar um conector de carga que foi substituído, para ver se ele chega ao circuito, se não há um curto, se não há um consumo. E as outras funções. Eu sempre aconselho aos meus alunos, quando nós estamos provando um circuito de carga, um circuito como esse, prova em escala de corrente. Esse está desligado e não precisa ter bateria conectada, pois nós já estamos injetando a corrente. A bateria ali já faz a função. Por que eu digo para você em escala de corrente? Por a escala de corrente ela é eficiente, ela vai injetar uma corrente ao circuito
o circuito internamente deve consumir X. Quando você injeta a corrente, se ele tem um consumo excessivo, você já sabe. Porque muitas vezes a escala de diodo passa. A escala de corrente não passa. Além disso, essa ferramenta também, para quem está de nível um pouquinho avançado e quer avançar e seguir estudando mais um pouquinho, nós temos mais um Born, que está aqui. Entre os dois tem mais um, que é osciloscópio. Para que eu sirvo o osciloscópio? Por que eu aí tenho esse pino para colocar um osciloscópio, quem quer estudar? Para que eu saiba se, além de conectado, além de consumindo normal, as linhas de ACC, que são de acessórios, que a identificação do acessório tem atividade. Nós enfrentamos um caso recente em que passava todo mundo, e sempre quando o aluno ele colocava o fone, nunca funcionou o fone. Pois vocês sabem que o fone, agora a porta é Lighting, correto? Eu vou fazer uma explicação rápida para que vocês entendam esse gancho. Aqui eu tenho o que? Lighting. Na outra ponta eu tenho o que? HDMI. Eu tenho um cabo também que é Light USB, OTG. Eu tenho também a câmera térmica que vai também. Então todos são acessórios que vão ser acoplados a uma única porta. Por quê? E colocaram um Tristar, um Hydra. Já aproveitando ontem o assunto do Antônio e do Alisson que passaram, a excelente explicação sobre carga. Tristar e Hydra se chama gerenciador USB. Qual é a função do gerenciador USB? Gerenciar o USB. Então, pensamos assim, se é um gerenciador USB, qual é a sua função? Gerenciar. Então, nós sabemos que a porta de entrada é única, é Lighting, mas pode trocar o acessório. Então, vamos falar assim, vamos falar uma linguagem mais fácil de se entender. Nós temos lá, número 10, fone de ouvido, número 20, HDMI, número 30, OTG. Quando eu plugo esse cabo, essa informação vai viajar por ACC. Aqui dentro do circuito, do cabo ou do componente, tem um circuito integrado que vai enviar uma criptografia. E ele vai enviar aqui no caso o número 20. Pluguei. A linha de ACC vai falar 20. O gerenciador USB, que é Tristar ou Hydra, vai interpretar e falar 20. Quem é o 20? Não, nas minhas contas o 20 é HDMI, CPU. Quando o cara coloca o fone, digamos que o fone é o 40. Quando ele coloca o fone e chega a informação de 40, codec. Pois o fone pertence ao setor de áudio. Então, por isso é o gerenciador de USB, para que ele gerencie as funções. Nesse caso, a gente pegou uma falha, ele colocava o fone, ele não reconhecia o fone. Já tinham feito codec, já tinham feito quantidade de coisa. E eu falei, vamos provar por osciloscópio as linhas de acessório. E agora você veja que interessante, pois em escala de diodo passou, em escala de corrente passou. Só que a gente sabe que Tristar não é controlado apenas por 6 pinos, assim como eu, o Antônio e o Alisson falaram aqui, que não são controlados por 6, sim por 32. Correto? 32, se eu me recordo, mais 32. Dos 32, eles são de acessório. E quando a gente colocava o osciloscópio, o acessório saía um sinal estranho. Nós comparamos com outro. Fomos investigar a linha de acessório e eu vou falar para vocês o mal. Essa linha de acessório internamente se tocou com outra. Dentro da placa. E o osciloscópio falou para mim, não tem atividade. Agora, o cabo ainda reconhecia a carga, mas carregava lento também. E tocou com outra. Nós fomos medir, e como nós descobrimos? Levantamos o Tristar, quando tocamos a escala de diodo tinha valor. Sem Tristar porque tem valor agora? Descobrimos que foi tocado com outro. Isolamos a linha, levamos por fora, soldamos o Tristar, já fone de ouvido funcionou, carga funcionou. E quem me denunciou, o único foi o osciloscópio. Que falou, essa atividade não é normal.
Então, a ferramenta está bem eficiente, está bem desenhada, é uma autoria própria nossa. Para quem diz que brasileiro não constrói nada, para quem diz que aqui dentro do nosso país a gente não fabrica, a gente não inventa, a gente não constrói, sim, nós construímos. Aqui já recém estamos construindo outra, que já está em projeto, onde a gente vai facilitar a parte de teste de cara B do iPhone X, pois já ninguém mais quer testar. Todo mundo quer apenas já fazer swap. E, sobretudo, outras 9 ferramentas vêm aí, inclusive vou adiantar a vocês de primeira mão, vem um multímetro online, aonde vai permitir que qualquer um de vocês estudem com qualquer um. Então, um exemplo, eu tenho um aparelho de que eu não tenho referência nenhuma, chegou no mercado agora, e eu não tenho esse valor, não tenho banco de nada de análise para fazer, estou no escuro. Eu posso simplesmente perguntar ao outro colega, quem tem? Eu tenho. Vamos estudar? Eu vou enviar um convite, porque isso vai ser por Wi-Fi e uma plataforma, eu vou enviar um convite para ele. E nós dois acessamos junto. Vamos começar a medição. Pino 1, ele mede lá, eu meço aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pum, comparou, guardamos a informação, guardamos o arquivo, fala Xiaomi tal, ali no nosso banco de dados. Além disso, o banco de dados a gente vai ter também algumas coisas já para compartilhar com vocês. Então, para quem diz que brasileiro não cria, brasileiro não desenvolve, sim, nós estamos desenvolvendo e desenvolvendo coisas eficientes, pois a gente conhece o mercado de vocês. Quem precisar adquirir ferramenta, nós temos na Sky Machine, tá? Pode procurar a Michele. Tem apenas acho que só 100 que eu consegui mandar para vocês, correto? Tá. Vai abrir hoje depois do evento para comprar. Então eu só tenho acho que 100 peças, pois valor R$250, certo? Então, quem quiser adquirir com a Michele. E é isso aí, galera. Só para apresentar e ser um pouquinho para vocês.